O jogo contra a ex-equipe é especial para cada jogador de futebol. Suas metas podem variar dependendo da razão pela qual deixaram o clube anterior. Alguns buscam provar a injustiça da administração, enquanto outros aguentam insultos da torcida esperando uma oportunidade para provocá-los. Neste vídeo vou contar sobre casos em que jogadores não hesitaram em celebrar gols contra suas antigas equipes. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e comentar o que acharam. Tenham um bom vídeo. Sadio Mané foi um dos melhores jogadores do Liverpool, mas em grande parte seu progresso foi devido ao Southampton, pois foi neste clube que ele fez um nome para si mesmo. Em uma das partidas contra seu ex-clube no St. Mary's Stadium, Sadio Mané abriu o placar com um impressionante chute no finalzinho do primeiro tempo. Contrariando as expectativas, Mané não se conteve e comemorou completamente o gol contra seu antigo time. Basta olhar para suas emoções para entender que não havia amor ou respeito pela ex-equipe. A partida das quartas de final da Copa da Inglaterra em 2016 contra o Chelsea foi especial para Romelu Lukaku, porque ele estava jogando pelo Everton e enfrentava o clube que não acreditou nele. No segundo tempo, o belga fez uma incrível jogada solo pelo flanco esquerdo e abriu o placar. Sua alegria ao marcar não conhecia limites. Além de marcar um belo gol, ainda foi contra o clube que o desconsiderou. Lukaku correu para a bandeirinha e levantou as mãos em celebração, certamente frustrando os torcedores do Chelsea. Mas já em 2017, os fãs do Everton experimentariam emoções semelhantes. Um dos primeiros jogos de Lukaku pelo Manchester United foi um jogo em casa contra seu ex-time. No segundo tempo, ele marcou o terceiro gol da sua equipe e deixou o placar devastador, comemorando totalmente o gol contra o clube que havia deixado meses atrás. Inicialmente ele provocou os torcedores do Everton, levando a mão à orelha, e depois concluiu sua celebração com seu característico salto. 6 meses após deixar o Chelsea pelo PSG, David Luiz estava prestes a retornar a Stamford Bridge para o jogo de volta da Liga dos Campeões na temporada 14-15. O primeiro jogo em Paris terminou em empate de 1-1, e no segundo jogo o time francês jogou com um homem a menos desde o minuto 30. Muitos pensaram que o jogo estava decidido, e o gol de Cahill aos 80 minutos apenas confirmou essas suspeitas. No entanto, no final do jogo, após um escanteio, David Luiz enfiou a bola na rede de Courtois, levando o jogo para a prorrogação. Esse gol foi tão emocionante para o brasileiro que, ao ver a bola na rede, ele correu em êxtase em direção à torcida visitante para celebrar com os torcedores. A expressão de Luiz era suficiente para perceber o quão importante aquele gol era para ele. Curiosamente, o PSG empatou em 2-2 naquele jogo e avançou para a próxima rodada graças à regra do gol fora. O gol decisivo, que também foi muito simbólico, foi marcado por Thiago Silva, que se tornou um dos jogadores-chave do Chelsea. No final da temporada 2012-13, o contrato de David Villa com o Barcelona chegou ao fim, mas mesmo assim o jogador não ficou muito tempo sem clube, pois no verão foi acolhido pelo Atlético de Madrid em uma de suas primeiras partidas pelo novo clube. Villa, ironicamente, enfrentou o Barcelona no jogo da Supercopa. Como resultado, foi neste jogo que o espanhol marcou seu primeiro gol pelos colchoneros. Enviando a bola para a rede, Villa comemorou intensamente o gol com os torcedores da casa e, surpreendentemente para os fãs do Barcelona, ele se vingou completamente do seu ex-clube pelo fato de não terem renovado seu contrato alguns meses antes. Antes da partida, David afirmou que sempre comemora gols contra ex-clubes, mas a intensidade dessas celebrações varia, mas apenas compare como Villa comemorou um gol enquanto ainda jogava pelo Barcelona contra seu primeiro clube, o Sporting de Gijón. E agora reconsidere como foi a celebração do gol contra o time azul-grená. Na temporada 2006-07, Wayne Rooney já era reconhecido como um dos jogadores-chave do Manchester United e da seleção inglesa. No entanto, os torcedores do Everton ainda não haviam perdoado sua transferência para os Red Devils no verão de 2004. Durante um jogo fora de casa no Goodison Park, sempre que Rooney tocava na bola, os torcedores da casa o vaiavam impiedosamente. No segundo tempo, o Manchester United estava perdendo por 2-0 e parecia que o jogo já estava decidido, mas de alguma forma surpreendente, os Mancunians se recuperaram graças aos esforços de John O'Shea e a um gol contra de Phil Neville. Aos 79 minutos, Rooney marcou o terceiro gol e o celebrou de maneira muito emocional. Primeiro, ele começou a pular alegremente e depois correu em direção aos torcedores do Everton, beijando de forma exagerada o emblema do Manchester United. Em seguida, os Diabos marcaram o quarto gol e estabeleceram o placar final da partida. Após o jogo, os torcedores do Everton praticamente apagaram Rooney da história do clube. Em 2009, antes da final da Copa da Inglaterra, Rooney até pediu aos torcedores do Everton
Everton que o insultassem o máximo possível durante o jogo. De qualquer forma, todos os ressentimentos ficaram para trás e Rooney retornou ao Everton. Durante um ano, o inglês teve uma temporada decente, embora frequentemente entrasse em conflito com o treinador principal. E então, ele se mudou para a América. A transferência de Gonzalo Higuaín para a Juventus por 90 milhões de euros irritou profundamente os apaixonados torcedores do Napoli no verão de 2016. Inicialmente, o jogador tolerou pacientemente os insultos direcionados a ele e até se absteve de comemorar o primeiro gol contra seu ex-clube marcado em outubro de 2016. Mas após um ano, a paciência do argentino se esgotou, pois o respeito demonstrado não acalmou os torcedores napolitanos. Em dezembro de 2017, ao marcar o gol da vitória no até então Sampaolo, Higuaín despejou completamente sua mágoa sobre os torcedores, acompanhando sua alegria com uma expressão facial agressiva e gestos provocativos. Ángel Di Maria teve uma carreira destacada no Real Madrid, onde ganhou 6 troféus em 4 temporadas. Mas os merengues não conseguiram reconhecer plenamente seu talento, vendendo-o em 2014. Após um período difícil no Manchester United, ele acabou no PSG, onde ficou por um longo tempo. Já falei sobre a celebração do argentino contra os torcedores dos Diabos Vermelhos em um dos vídeos. Então agora vou abordar apenas suas comemorações contra o Clube de Madrid. Na fase de grupos da Champions League na temporada 19-20, Di Maria enfrentou o Real Madrid em um jogo em casa no Parque dos Príncipes. Se no jogo anterior contra os merengues o argentino não conseguiu marcar, desta vez ele se destacou. Até o minuto 33 o meio-campista já havia marcado 2 gols e não conteve suas emoções, celebrando cada um deles de maneira emocional e, de certa forma, excêntrica em seu estilo característico. Os gols foram bonitos, mas deixaram um gosto desagradável para os torcedores do Real Madrid, já que muitos deles apreciavam Ángel e tinham empatia por ele. Na temporada anterior, Theo Walcott mais uma vez voltou ao Emirates, mas dessa vez como um jogador adversário. Se anteriormente ele estava nessa posição jogando pelo Everton, desta vez ele estava jogando pelo Southampton. No primeiro tempo ele teve uma excelente chance de marcar. Saindo sozinho contra Leno, o inglês encobriu o goleiro e abriu o placar. O que aconteceu em seguida surpreendeu muitos torcedores do Arsenal. Walcott, que era um dos principais símbolos dos Gunners na década de 2010, abriu os braços alegremente e correu para comemorar. Provavelmente o jogador ainda guardava ressentimentos em relação aos Gunners, pelo modo como eles o trataram no inverno de 2018. Jogando por empréstimo pela Juventus em 2014, o ex-atacante da Roma Pablo Osvaldo estava prestes a enfrentar seu ex-clube no Estádio Olímpico. Na época, os torcedores romanos estavam bastante irritados com Osvaldo e o insultavam por sua transferência para os concorrentes. Portanto, ao marcar o gol nos últimos segundos da partida, o jogador entregou talvez a celebração mais emocional de sua carreira. Primeiro ele fez um gesto provocativo para os torcedores da Roma e depois correu enfurecido por todo o campo. Em sua primeira passagem pelo Milan, Zlatan Ibrahimovic comemorou os gols marcados contra a Inter de forma contida. Afinal, o jogador atuou pelo clube de 2006 a 2009. No máximo, ele poderia provocar seu ex-companheiro de equipe Júlio César, a quem marcou um pênalti. Mas ao retornar ao Milan pela segunda vez em sua carreira, os sentimentos delicados de Ibrahimovic pela Inter desapareceram e ele não hesitou em se dar ao prazer de comemorar os gols contra seu ex-time. Em outubro de 2020, o atacante sueco, graças ao seu doblete, deu a vitória ao Milan no derby contra a Inter e celebrou plenamente cada um dos gols marcados em seu estilo característico. No verão de 2015, o jovem e promissor Memphis Depay finalmente recebeu a tão esperada promoção e se mudou do PSV para o Manchester United. Lá, ele encontrou Louis van Gaal, com quem estava familiarizado pelo trabalho na seleção da Holanda. Ironicamente, em sua primeira temporada, o Manchester United teve que jogar em casa contra seu ex-clube, o PSV, na fase de grupos da Liga dos Campeões. No final do primeiro tempo, o holandês abriu o placar e surpreendentemente comemorou o gol contra a equipe que o criou desde a infância. Porém, a alegria do meio-campista foi de curta duração. Logo, o PSV empatou e depois conquistou a vitória no segundo tempo. Curiosamente, o clube holandês avançou para o mata-mata junto com o Wolfsburg, enquanto o Manchester United foi para a Liga Europa. Esse foi um grande karma. Em 2014, Danny Welbeck não era mais necessário para o técnico do Manchester United, Louis van Gaal, e portanto o clube decidiu se livrar dele, vendendo-o para o Arsenal. No jogo da Copa da Inglaterra em março, o Welbeck teve que retornar ao Old Trafford como jogador adversário para mostrar ao seu ex-clube sua capacidade.
E o inglês conseguiu totalmente, pois aos 61 minutos marcou o gol da vitória do Arsenal, garantindo a passagem dos Gunners para a próxima rodada. Mas para muitos foi surpreendente que o Welbeck, sendo uma cria do Manchester United, não tenha hesitado em comemorar o gol contra seu ex-clube e ainda o fez de maneira bastante expressiva. No verão de 2020, Hakan Çalhanoğlu, tornando-se um agente livre, juntou-se à Inter de Milão. Os torcedores do Milan Clube pelo qual o turco jogava anteriormente, é claro, não apreciaram a ação de seu ex-jogador. Çalhanoğlu foi criticado não apenas pelos fãs do Milan, mas também por lendas passadas do clube. A situação se agravou durante o derby de outono, no qual Hakan abriu o placar, convertendo um pênalti no início da partida. Ao ver a bola na rede, o turco previsivelmente foi comemorar. No ímpeto de sua alegria, ele foi empurrado pelo companheiro de equipe Edin Dzeko, mas isso não impediu o turco, que correu até a bandeira de escanteio e em seguida impressionou os torcedores do Milan com seu famoso gesto. O mais famoso de todos os gols comemorados contra o ex-clube foi o de Emmanuel Adebayor. No verão de 2009, o atacante do Arsenal quase jurou que estava feliz em seu clube atual e não planejava se mudar para o Manchester City por dinheiro. Mas por ironia do destino, naquele verão, Adebayor se encontrou no elenco dos Citizens. Os torcedores do Arsenal previsivelmente odiaram o atacante, rapidamente acusando-o de mentir e de ser mercenário. Adebayor, por sua vez, acumulou ressentimentos por um longo tempo e os liberou completamente. Algumas semanas após a transferência, em uma partida de setembro no Etihad, o Manchester City já liderava o Arsenal por 2-1, quando Adebayor respondeu a um cruzamento da ala direita e acabou com qualquer esperança dos Gunners de pontuar. Ao ver a bola na rede, Adebayor correu por todo o campo em direção aos torcedores do Arsenal e comemorou diante deles. Os torcedores furiosos atiravam todo tipo de lixo no atacante, mas ele continuava olhando calmamente para eles e apreciando o momento. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!